novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Muitas modificações que você tem que estar atento, tem que estar esperto. Ah, professor, mas por que eu tenho que estar atento? Porque mudou o sistema. Quando eu falo de processo civil é sim o ramo processual mais importante do direito. Tanto é que quando o direito do trabalho falta alguma informação, alguma lacuna processual de processo do trabalho, é aqui que vem buscar informação, aqui no processo civil. Então é um ramo que é de competência nacional. Né? O processo civil ele é aplicado na Justiça Federal, na Justiça Comum, você precisa estar atento como funciona, o que é e como utilizá-lo, tá bom? O tema de hoje, nós vamos falar sobre as tutelas provisórias. Tutelas provisórias, o nome, a nomenclatura é novidade, hein? É novidade. Por quê? No passado, no antigo Código de Processo Civil, de 1973, nós tínhamos o termo tutelas de urgência. Dentro da tutela de urgência, nós tínhamos a tutela antecipada e também a medida cautelar. Com a mudança do novo código, esse código já vigente, não que perdeu, acabou, né, o uso da tutela de urgência, mas o gênero mudou. Nós temos o gênero tutelas provisórias. Como o próprio nome diz, tutela é um pedido provisório. Por que provisório? Porque não é uma decisão definitiva. Não é uma decisão definitiva. Dentro das tutelas provisórias, nós temos agora duas espécies. O gênero, tutela provisória. Espécies. Nós temos as tutelas de urgência, as antigas, né? Tutelas de urgências. E nós temos a tutela de evidência, que é a grande novidade, hein? Presta atenção na tutela de evidência, porque é algo novo. É algo que você, corretor, você que nos assiste, estudante, advogado, não estava acostumado. Tutela de evidência. Dentro da tutela de urgência, nós temos uma subdivisão. A medida cautelar, a medida cautelar e também a antecipação de tutela. Algo mudou? Mudou. Né? Agora nós temos aí a possibilidade de apresentar na medida cautelar, podemos apresentá-la de forma antecipatória e depois distribuir a ação principal, que seria como se fosse a ação principal. Tudo isso o professor vai explicar para você com muita qualidade, tenha certeza disso. Então, para não fazer confusão, em primeiro lugar, o que você precisa saber, para ficar didático, vamos conceituar. Vai aparecer para você aí, onde você vai achar as tutelas provisórias. Professor, onde eu vou achar as tutelas provisórias? Você vai achar lá no Código de Processo Civil, do 294 até o 311, do novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2005. É lá que você vai achar. Volta ao professor. Professor, cheguei no escritório de advocacia, falei para o advogado: doutor, minha esposa precisa de uma cirurgia em 24 horas. Minha esposa precisa de cirurgia, senão pode acontecer algo. Vira o advogado e fala assim: olha, veja bem, vamos ingressar com um processo que realmente pode demorar 2 anos. Aí vira cliente e fala: mas professor, mas doutor, advogado, meu marido pode, minha esposa pode falecer em 24 horas, segundo o médico, segundo o relatório médico. Veja bem, o caso é urgente, perceba a urgência do caso, o advogado falando, perceba a urgência do caso, porém o processo realmente é demorado. Meu Deus do céu! Se é urgente, tem que resolver com algo urgente. E nós temos instrumentos para isso, instrumentos para resolver essa urgência. Tudo que é urgente, nós temos que informar que é urgente e também utilizar as tutelas provisórias. Quando é algo urgente, é tutela provisória que eu vou aplicar. Então não adianta falar: mas é urgente e o processo demora 2 anos. Você vai aplicar a tutela provisória porque é no sentido de proteger ou antecipar o pedido, tá? Você vai entender tudo, o professor vai te explicar. Então vamos lá. Tutelas provisórias é subdividida em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Deixa a tutela de evidência, que é novidade do CPC, de lado. Vamos tratar agora das tutelas de urgência. Dentro da tutela de urgência, nós temos aí a antecipação de tutela e a medida cautelar. Antecipação de tutela e a medida cautelar. Então, o gênero, quando eu falo de algo urgente, eu vou falar em tutela provisória. É o novo conceito, a nova nomenclatura que eu vou utilizar. Numa ação é tutela provisória, ingressei com uma tutela provisória, ou seja, a tutela provisória é algo provisório, mas urgente. Então é assim que eu vou guardar. Dentro da tutela provisória, então nós temos o quê? Temos a tutela de urgência, e dentro da tutela provisória, que é o gênero, nós temos a espécie também, tutela de evidência. Então gênero, tutela provisória. Gênero, espécie, tutela de urgência e tutela de evidência. Deixa a tutela de evidência de lado, novidade no CPC, não existia, só existiu com o novo CPC. Vamos falar agora das tutelas de urgência. Como o próprio nome diz, tutela é pedido de urgência.
Professor, se é algo urgente, eu vou aplicar o quê? Vai aplicar a tutela provisória de urgência. Tutela provisória de urgência quer dizer que você vai usar ou a medida cautelar ou a antecipação de tutela. Professor, eu confundo até hoje. Quando eu uso uma, quando eu uso a outra. Não vai confundir mais. O jeito que o professor vai te explicar vai ficar didático. Olha só, quando você vai aplicar a tutela antecipada, é propriamente o pedido que você está pedindo para antecipar na inicial, na petição inicial. Como assim, professor? Não entendi. Se você está pedindo, o objetivo do seu processo é uma obrigação de fazer, uma obrigação de uma entrega, se você está pedindo para antecipar esse pedido, o próprio pedido é antecipação de tutela. Antecipação de tutela quer dizer o quê? Antecipar o pedido. É satisfação, é assim que você vai guardar, satisfação. Diferentemente da medida cautelar. Medida cautelar não é satisfação, não é o próprio pedido. É algo urgente, mas não é o próprio pedido. Quando não é o próprio pedido, eu vou proteger o pedido. Então é uma medida de proteção, não é de satisfação. E aí é medida cautelar. É assim que eu vou guardar, fica mais didático. Não entendi, professor? Então vou te dizer um caso prático. Você precisa fazer uma cirurgia em 24 horas. O plano de saúde não quer cobrir essa cirurgia por inúmeros motivos contratuais. Professor, o que eu faço? É urgente? É urgente. O que eu faço então processualmente? Eu vou utilizar a tutela de urgência. Só que eu vou usar qual, professor? A medida cautelar ou a antecipação de tutela? Se a sua ação é obrigação de fazer, obrigar o convênio a prestar o serviço, obrigar o convênio a fazer a cirurgia, se você precisa disso com muita urgência, você vai pedir o quê? A antecipação da tutela. Você vai pedir que antecipe o próprio pedido. Então, quando você pede para que seja antecipado o próprio pedido, é antecipação de tutela, é satisfação. Quando você quer proteger o pedido, é proteção, é medida cautelar. Ainda não entendi, professor? Vai entender sim. Tem uma senhora andando na rua. Essa senhora andando na rua, ela é atropelada. Só que atrás dela tinha uma outra senhora. Uma outra senhora que viu o atropelamento e viu também que essa senhora que foi atropelada, ela foi atropelada porque o sujeito estava acima da velocidade, ou ultrapassou o farol vermelho. Bom, os filhos, o marido dessa senhora que foi atropelada, que está em estado grave, eles procuram um advogado para pedir o quê? Uma ação de danos materiais e danos morais. Materiais o que ela gastou em relação aos médicos, morais porque ela sofreu um atropelamento. Então essa senhora era uma senhora muito ativa e essa senhora com o atropelamento está internada. Então ela inclusive perdeu até talvez os trabalhos que ela fazia, seja um trabalho remunerado ou não. Então impactou na vida dela. Só que a única pessoa que viu esse atropelamento foi uma outra senhora. E essa senhora, ela está com tuberculose. Foi internada também, essa testemunha foi internada também. Se o seu advogado for esperar esse processo chegar ao final, pode ser que essa senhora, essa principal testemunha que foi internada em virtude de uma enfermidade, pode ser que ela não sobreviva. E pode ser ainda que você perca a principal testemunha do seu processo. Para que isso não ocorra, você precisa pensar de forma rápida e precisa utilizar um instrumento rápido. Qual instrumento rápido? A tutela provisória de urgência. Ah, professor, mas qual que eu vou usar? Eu vou usar a antecipação de tutela ou a medida cautelar? A antecipação de tutela, eu vou antecipar o próprio pedido. Se eu estou falando de testemunha, eu quero proteger o pedido. Então eu vou ingressar com uma ação que chama medida cautelar, né? Um pedido que chama medida cautelar. Esse pedido é para quê? Excelência, a principal testemunha do processo, ela está internada, lúcida, mas internada em estado grave, mas está lúcida. Eu gostaria de antecipar o depoimento testemunhal. Aí existe o fato de um oficial de justiça ir até o hospital para colher o depoimento dela. Né? Existem meios hoje em dia, o direito mudou, a tecnologia. Então, eu estou antecipando o pedido ou estou protegendo o pedido? Eu estou protegendo o pedido. Quando eu protejo o pedido, é medida cautelar. Quando eu protejo o pedido, é medida cautelar. Quando eu peço a antecipação do próprio pedido, é antecipação de tutela. Olha como fica mais fácil de entender. Quando eu falo de antecipação de tutela, tutela quer dizer pedido, antecipado. E a antecipação de tutela, eu quero antecipar o pedido. A grande novidade no CPC, que no passado não tinha esse fundamento, não poderíamos utilizar dessa forma, que o novo CPC, ele permite você fazer a tutela antecipada de forma antecipatória. O que significa isso, professor? O advogado não precisa fazer aquela petição correndo, mal feita, né? Aquela petição inicial mal feita, porque é um pedido urgente e é o próprio pedido. Se é o próprio pedido, tinha que ser feito na época, dentro do próprio corpo da petição inicial. Hoje, o advogado, ele pode se atentar
ou resumir a sua peça, o seu pedido, só a antecipação de tutela. E aí ele terá o prazo de 15 dias para juntar o processo principal, ou seja, a inicial. O professor vai pagar as custas para isso? Não, vai pagar uma vez só as custas, tá? Na antecipação de tutela vai pagar uma vez só. Então, no passado eu tinha que fazer a antecipação de tutela na própria petição inicial. Agora no futuro não. No futuro eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um pedido, uma simples folha, me atentando, né, me direcionando apenas à antecipação de tutela, depois eu tenho um prazo de até 15 dias para juntar o processo principal, muito bem feito, com corpo, né, com fundamentação sólido. Professor, por que isso? É vantagem? Vejo como uma grande vantagem, sim. Por quê? Porque o advogado no passado, com o antigo Código de Processo Civil, muitas vezes ele tinha um caso urgente, mas várias atribuições para fazer, fazia aquela petição, se fosse antecipação de tutela, correndo porque na verdade depois ele não poderia emendar, consertar. Hoje não, ele manda só o pedido de antecipação de tutela e ele tem um prazo de até 15 dias para juntar um pedido principal, né? E aí sim, isso vai ocorrer a unificação. Esquece a antecipação de tutela que você já sabe o que é. Antecipação de tutela é algo urgente, mas eu quero que seja antecipado o próprio pedido. Pode ser feito dentro do processo, ou seja, dentro da inicial, ou fora da inicial de forma antecipatória. Ou seja, antes de eu mandar a inicial completa. Deixa de lado, vamos pensar agora na medida cautelar. Medida cautelar você não confunde mais. A medida cautelar é urgente também, por isso chama tutela de urgência, mas o grande fundamento, a grande função é proteger o pedido. Então, medida cautelar, proteção. Antecipação de tutela é o próprio pedido, é satisfação. Na medida cautelar, permaneceu como era no passado. Eu protejo o pedido no meio do processo, ou seja, já distribuí uma ação, igual o exemplo que o professor trouxe em aula, né? Essa testemunha que eu vou perder, corre o risco dela vir a óbito. Essa testemunha, eu estou fazendo o quê? Uma petição de medida cautelar para que seja feito o depoimento, antecipado o depoimento dela. Então, já é no curso do processo. Se é no curso do processo, é incidental. Já existe o processo, mas eu estou protegendo o pedido. Mas a medida cautelar ela pode ser usada incidental, no meio do pedido, ou antes do pedido. Se é antes do pedido, no passado tinha o nome de antecipatória, né? Ou melhor, provisória, tem outros nomes também. Hoje você pode antecipar como era antes e você tem o prazo. Você primeiro distribui a medida cautelar, depois você tem o prazo de 30 dias. Não vamos confundir. Lá na antecipação de tutela, 15 dias. Aqui na medida cautelar, permanece o prazo do passado, 30 dias, tá? Então 30 dias você tem o prazo para juntar o processo principal. Lá no passado, essa medida cautelar, você distribuía ela e tinha que recolher custas processuais, porque a justiça não é de graça, né? Não é gratuita. Você paga por ela. Você pode pedir a justiça gratuita, se ela for concedida, você não paga. Mas de regra você paga 1% do valor da ação na justiça comum. Lá no passado, você pagava aqui com a medida cautelar, porque é antecipatória, e depois que você fosse distribuir o processo principal, você pagava novamente as custas. Com o novo CPC não é mais assim. Você paga aqui na medida cautelar antecipatória, você tem um prazo de 30 dias para juntar o processo principal, a petição inicial principal. Como você já recolheu as custas, vai ocorrer a fusão. Não existe mais, presta atenção agora, hein? Não existe mais o processo cautelar. Hoje, nós temos o procedimento comum ou o procedimento especial. Não tem mais rito sumário ordinário, em novo CPC, atenção. Não temos mais o rito sumário ordinário. Então, o novo CPC ou é rito comum, ou é procedimento comum, ou procedimento especial. Saiu cautelar como processo. Agora ocorre uma fusão. Né? Então, se você distribuiu a medida cautelar para proteger o pedido e dentro do prazo de 30 dias distribuiu o processo principal, você, na verdade, não precisa recolher custas novamente, porque vai ocorrer a unificação, a fusão. Vira uma coisa só. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Nós falamos aqui de tutelas de urgência. Professor, quantas tutelas de urgência nós temos, então? 2. Temos a antecipação de tutela e temos também a medida cautelar. A antecipação de tutela vai proteger o pedido? Não, vai antecipar o pedido, é satisfação. Medida cautelar vai proteger o pedido, é proteção. Pode proteger o pedido antes do processo principal, no curso do processo principal, ou seja, o processo principal já está em andamento, e diferentemente da tutela antecipada, que normalmente no passado tinha que ser o quê? Dentro da inicial. A tutela antecipada hoje não precisa ser dentro da inicial, pode ser fora, mas de forma antecipatória. Prazo 15 dias na tutela antecipada.
Prazo para juntar a principal, na medida cautelar, 30 dias, tá? Então não vai confundir, tutela antecipada, 15 dias, medida cautelar, 30 dias. Não preciso recolher custas 2 vezes, cuidado com isso. Então nós falamos aqui da tutela de urgência, que é o gênero de 2 espécies, antecipação de tutela e medida cautelar, que faz parte do gênero também, tutelas provisórias. Ah, professor, agora entendi, ficou fácil. Só que vem o novo CPC e traz uma ideia nova, traz um conceito novo. Dentro das tutelas provisórias, traz a tutela de evidência. Presta atenção agora. Professor, existia a tutela de evidência? Não. Dessa forma não existia. Hoje nós temos as tutelas provisórias. Dentro das tutelas provisórias nós temos a tutela de urgência, que você sabe muito bem o que é agora, e temos a tutela de evidência. E fique atento porque é novidade no novo CPC. A tutela de evidência, ela é, na verdade, como se fosse uma antecipação de julgamento. Vejo até, concordo com opiniões de alguns colegas professores também, no sentido que a tutela de evidência está no lugar errado. Deveria estar lá no código, na antecipação de julgamento antecipado, né? E na verdade a cara dessa tutela de evidência é de julgamento antecipado, porque antecipa um julgamento. Só que o legislador entendeu que deveria estar dentro da tutela provisória, porque é uma decisão provisória. Entendo que o formato tem cara do quê? De antecipação de julgamento ou julgamento antecipado. Então ela está no lugar errado. Mas já que está assim, nós temos que trabalhar e usufruir do jeito que está. Então essa tutela de evidência funciona assim, presta atenção. O juiz de direito ou o juiz federal, ele pode aplicar a tutela de evidência. Como assim, professor? O advogado ingressou com uma ação, mas esse advogado não está atualizado. Não está atualizado porque não vai em palestra, não faz cursos para se atualizar, não faz uma pós-graduação, ele fica no escritório dele e não se atualiza. Isso é um risco, tanto para o advogado quanto para o corretor. Por isso o professor defende muito que você tem que assistir o Questão de Direito, outros programas que a TV Cresce te oferece, participar da Quarta Nobre, porque senão você fica fora do mercado. A tecnologia trouxe conhecimento a todos. O cliente de hoje não é igual ao cliente do passado totalmente leigo. Então você, corretor, tem que estar acima do cliente. Você, corretor, você, advogado, estudante, tem que ter um conhecimento maior que o cliente, né? Então, por isso você é obrigado a estar atualizado. Tutela de evidência é novidade. Se o advogado está mal preparado, ingressa com uma ação e o juiz percebe 3 situações, ele pode aplicar a tutela de evidência. A tutela de evidência pode ser aplicada de forma integral ou parcial, ou seja, ele pode aplicar de forma fatiada, né? Quando eu falo de parcial, se tem 4 pedidos, ele pode aplicar em 2, em um só, e o processo permanece, continua, existe o processo ainda, porém ele já julgou 2 pedidos, 1 pedido, 3 pedidos de 4, então pode aplicar de forma parcial, fatiada, ou de forma total, integral, ou seja, realmente ele aplica a tutela de evidência e aí o processo realmente chega ao fim. Cuidado! E esse cuidado que eu falo é para você, corretor, advogado, estudante. Por quê? Porque a partir de agora, o juiz pode aplicar a tutela de evidência de forma sumária, ou seja, ele aplica, acabou o processo. O réu não chega nem a ser citado. Eu vou explicar as situações e os casos que ele pode fazer isso. Ah, professor, isso é objeto de inconstitucional, é um absurdo, porque está contra o princípio do contraditório ampla defesa. Vai ter uma discussão, já existe essa discussão, mas fato é que é um instrumento processual que você tem que estar atento. E aonde, né, você advogado, você corretor e advogado, você estudante, onde pode pegar você na situação? Quando você não está atualizado. Por quê? A tutela de evidência ela vai ser aplicada em algumas situações. Uma dessas situações é quando existe uma súmula vinculante. Quando existe uma súmula vinculante de um determinado assunto, o juiz percebe que tem a súmula vinculante, você, advogado, comeu bola, o seu advogado comeu bola, não percebeu que tinha uma súmula vinculante tratando daquele assunto. O que o juiz pode fazer? Ele vai aplicar a tutela de evidência, vai acabar com o processo, vai encerrar o processo, porque falou, opa, ô doutor, nem vou citar o réu, hein? Nem vou citar o réu, porque olha aqui, ó, tem uma súmula vinculante, tem uma súmula vinculante que trata do assunto. Então cuidado, hein? Você agora, a partir de agora, tem que ficar atento à súmula vinculante, não pode comer bola, fique atento à súmula vinculante. E a súmula vinculante que o juiz vai utilizar, os juízes vão utilizar, não são qualquer súmulas, né? Tem que ser súmula vinculante mesmo, não é outras espécies de súmulas, só súmula vinculante. Outra situação que o juiz vai aplicar a tutela de evidência é naquela situação que existem processos parecidos, vários processos iguais.
chamado, o professor resume aqui para você guardar e ficar mais didático, incidências de demandas repetitivas. Incidências de demandas repetitivas. IDR, incidências de demanda repetitiva. O que é isso, professor? Vários processos iguais, parecidos, né? Ou seja, o objeto da ação é parecido. As partes são diferentes, claro, os autores, os réus, mas o objeto da ação é parecido e a justiça já chegou a um consenso. São demandas repetitivas. Quando chega num consenso, se o juiz perceber que a justiça já chegou num consenso, ele aplica também de forma, essa tutela de evidência, aplica também e esse processo chega ao fim. Professor, então, com o novo CPC, eu corro o risco de ingressar com uma ação e tomar uma surpresa. O réu nem vai ser citado, acabou o processo, o juiz aplica a tutela de evidência, exatamente isso. Ele pode aplicar de forma integral ou parcial. Por isso o advogado agora, você, corretor, tem que estar atento. É um instrumento que o juiz vai utilizar para encerrar processo. Aqueles processos que já existe uma decisão, já chegaram a uma conclusão. Ou porque tem uma súmula vinculante, ou porque existem vários processos e ocorreu a incidência de demanda repetitiva. Então, tutela de evidência, ela vai ser aplicada quando? IDR, incidência de demandas repetitivas ou súmula vinculante. Tá? Então, incidência repetitiva ou súmula vinculante. Ainda pode ser aplicado também de forma sumária, ou seja, de forma antecipatória pelo juiz. O juiz pode aplicar, chegou a inicial para ele, a petição inicial, o juiz enxergou que tem súmula vinculante, ou tem incidência de demanda repetitiva, pronto, não vai nem pedir para citar. O réu nem vai saber do processo. Olha que risco para você se você não tiver atualizado. E ele pode aplicar também, que é na situação de condenação para restituição de bem dado em contrato de depósito. Quando esse sujeito ele é obrigado, através de contrato, a tomar conta de um bem, móvel ou imóvel, e aí ele não devolve o bem e o outro ingressa com uma ação. Ingressa com uma ação de restituição desse bem. O juiz pode aplicar também essa tutela de evidência, tá? Só nesses casos, professor? Não, tem mais um, que é o caso do abuso de poder do réu. Então o juiz ele pode aplicar a tutela de evidência quando existe súmula vinculante, ou incidência de demanda repetitiva, contrato de depósito, ou a terceira opção, são três opções, hein? A terceira opção seria aí o abuso do réu. Só que o réu, pensa comigo, se o réu já virou réu no processo, é sinal que ele foi citado. Foi citado por via correio, ou ainda foi citado via oficial de justiça. Se ele foi citado, foi cumprido o princípio do contraditório para a defesa. Então não vai ser aplicado de forma sumária, né? O juiz não pode. A terceira opção, a primeira o juiz pode sim, de forma sumária. Ele viu que tem súmula vinculante ou incidência de demanda repetitiva, um contrato de depósito, ele já aplica, o réu nem vai ser citado. Essa terceira opção que o professor está falando, com certeza o réu vai ser citado, porque ele só vai agir com abuso de poder, só vai demonstrar isso no processo quando ele for citado. Né? Professor, o que é abuso de poder? E aí cuidado também, eu falo para você. Você corretor, você advogado que nos assiste, você tem que ficar atento em relação a isso. Por quê? Se o advogado hoje utilizar como matéria de defesa, advogado do réu, do requerido, utilizar como matéria de defesa ganhar tempo, isso pode ser arriscado. Por que pode ser arriscado, professor? Porque se o juiz perceber, ou a parte perceber, informar ao juiz que está ocorrendo um abuso de defesa, um abuso de poder de defesa, ou seja, o réu não está se defendendo, ele só está enrolando, ganhando tempo. Como assim, professor? Toda hora ele junta documento novo, sem sentido. Toda hora ele questiona, toda hora ele faz, sai um despacho, ele recorre desse despacho, sem sentido, sem motivos, dessa decisão interlocutória. Se o juiz perceber, ou for informado a respeito disso e entender que ocorreu o abuso de defesa, ou seja, o réu não está se defendendo, o advogado do réu não está defendendo o seu cliente, o réu, está enrolando, o juiz pode aplicar. Tá? Só que aí não é formato sumário, por quê? Porque aí o processo já está correndo com autor e réu. Então é uma terceira opção. Professor, para resumir então, tutela provisória o que é? Tutela provisória é quando é urgente. E quando é urgente é o grande gênero. Eu tenho duas espécies, eu tenho a tutela de urgência e tenho a tutela de evidência. A tutela de urgência, dentro dessa tutela de urgência, eu tenho antecipação de tutela e tenho a medida cautelar. Antecipação de tutela, eu posso fazer antes do processo principal, prazo 15 dias. Antecipação de tutela, antecipar o pedido propriamente dito. Estou antecipando o pedido propriamente dito. Antecipação de tutela. Satisfação. Medida cautelar não é satisfação. Eu não estou pedindo para antecipar o pedido, não é isso. Eu estou protegendo o pedido. Ou eu estou protegendo o pedido, pode ser uma testemunha, pode ser uma prova, pode ser uma perícia, eu estou protegendo, é proteção. Tá? Então você vai guardar assim, prazo, se eu juntar
antecipatória, né? Se eu fizer uma medida cautelar antecipatória, o prazo é de 30 dias. Prazo de 30 dias. Fique atento em relação a isso. Esquece a tutela de urgência. Vamos lá. Tutela de evidência. A segunda espécie do gênero tutelas provisórias. Tutela de evidência é aplicada por quem? Atenção, hein? Pelo juiz. O juiz que vai utilizar isso. Ele pode aplicar de forma sumária, ou seja, sem o réu ter acesso ao processo, sem ter o contraditório. Quando, professor? Ele pode aplicar nos casos de contrato de depósito, ou quando existe súmula vinculante, ou ainda incidências e demandas repetitivas, tá? E a terceira opção, ele pode aplicar também, mas aí o réu vai ser citado. Quando o réu for citado, ele pode entender que ocorreu um abuso de direito de defesa. O réu só está enrolando, não está se defendendo. Só enrolando, ganhando tempo. Ele pode aplicar. Lembrando que ele pode aplicar de forma, ou seja, integral ou parcial. O juiz pode aplicar de forma integral ou parcial. Tem 4 pedidos, ele aplica em 2, em 1, em 3, e o processo continua sem aqueles pedidos que foi aplicada a tutela de evidência. Novidade interessante, fique atento aí, porque mudou, hein? O sistema de urgência, né? Quando você precisa de algo urgente, mudou. Temos aí a tutela de evidência e temos aí as tutelas de urgência. Tutela de urgência, a grande novidade foi você poder fazer uma peça avulsa, simples, falando da tutela antecipada. Depois você junta em 15 dias o processo bem feito, o processo principal. Então, uma grande novidade aí, isso gera qualidade. Sem falar aí do prazo, né? O prazo era dias corridos, hoje é dias úteis. Quando eu falo da justiça comum, hein? Isso é muito bom, gera qualidade para o advogado trabalhar também, tá bom? Então, olha que interessante aí. Chegou o grande momento que é a questão X, roda a vinheta. Professor, eu preciso fazer uma cirurgia, ou meu cliente precisa fazer uma cirurgia. Ele deve utilizar, ou eu como advogado, corretor, eu devo utilizar o quê? Antecipação de tutela ou a medida cautelar? O seu cliente, ele precisa fazer uma cirurgia. O médico já fez um relatório em 24 horas, em 5 dias. Ah, vamos ingressar com o processo e vamos esperar. Não dá para esperar, não tem tempo. Meu Deus do céu, depois o sujeito falece, aí vai o decúbito do falecido vai puxar o pé do advogado e do corretor, né? Então cuidado, hein? Quando é urgente, eu preciso aplicar um instrumento de urgência. Aí eu vou falar assim, professor, eu vou aplicar a medida cautelar ou antecipação de tutela? Se é o próprio pedido, se o pedido da ação é a obrigação de fazer a cirurgia, e eu quero antecipar o pedido, antecipação de tutela, satisfação. Se o meu pedido fosse proteger o pedido, aí seria medida cautelar. Medida cautelar para proteger o pedido, antecipar testemunha, uma perícia, bloquear um bem, medida cautelar. Antecipação de tutela, eu quero antecipar também, é algo urgente também, mas eu quero antecipar o próprio pedido, quero antecipar o julgamento, tá bom? Então não resta dúvida, tenho certeza que você entendeu. Ótimo! Chegou outro bloco que é Pergunte ao Professor. Luiz Cláudio, hein, sempre acompanha nosso programa. Bom dia, professor! Queria saber se este recurso pode ser utilizado para acelerar um pedido de uso capião. Vamos lá. Professor, eu posso utilizar uma antecipação de tutela no uso capião ou ainda uma medida cautelar? Então deixa eu te falar uma coisa. A antecipação de tutela tem que ser algo urgente. Porque o fato de falar, é algo urgente, pensa comigo. Todo pedido nosso vai ser urgente, porque para nós é urgente, ponto final. Tudo que a gente quer resolver juridicamente, quanto antes melhor. Mas o uso capião, cuidado, hein? Ele é uma ação muito específica. A grande novidade do uso capião com o novo CPC é que ele não vai correr mais em um rito específico, é no rito comum. Então ele vai respeitar o processo normal, convencional. E o uso capião eu posso pedir sim para proteger o pedido, que é a ação declaratória. Então eu posso até utilizar uma medida cautelar, uma testemunha que está internada, uma perícia porque o local está caindo, não sei. Eu posso proteger o pedido principal através de uma medida cautelar. Mas antecipação de tutela, no entendimento do professor, não dá. Como que eu vou pedir? Ô juiz, antecipa aqui, preciso vender o imóvel, existe uma ação de uso capião, eu quero antecipar, quero que Vossa Excelência antecipe. Não pode, porque tanto a tutela antecipada como a medida cautelar são pedidos provisórios, não é uma decisão definitiva, né? Isso pode mudar lá na frente, porque o processo convencional, ele está correndo. Você conseguiu algo urgente, uma decisão urgente, mas provisória. Lembrando que tutela de urgência, tanto a medida cautelar como a antecipação de tutela, é sempre provisória. Eu preciso esperar lá no final para ganhar realmente o processo. Então não dá para eu antecipar uma coisa. Sem falar que o processo de uso capião é uma relação muito de fiscalização. O juiz exerce essa função também, o perito quando vai fazer a perícia. Por quê?
porque nessa situação, na verdade, o juiz vai fiscalizar se realmente existe posse mansa e pacífica, lapso temporal, existe aquela posse que está sendo alegada no processo, ou ainda a vontade de ser dono, que é o ânimos da posse. Cuidado, hein? Então, na ação de uso capião, você pode proteger o pedido com uma tutela, não uma tutela antecipada, mas uma medida cautelar. Mas antecipação e tutela, não vejo. Sem falar que você pode pedir, mas tem que provar. Verossemelhança, urgência, né? Então, é nessa situação que você vai pedir esses pedidos de urgência. Você tem que provar que é urgente e é necessário também, tá bom? Conto com você, o professor Júlio César está aqui para te ajudar, tá bom? Sucesso na sua vida, muita paz e saúde. Tchau, fui!